E aí, família, firmeza? Mais uma aula da hora aí pra nós. Agora a gente vai falar, né, a parte 2 aí do parte um do regime militar. Aqui a gente tem a passeata dos 100 mil, é uma passeata muito importante que ocorreu no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem vários artistas, né, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Paulo Altran, a Tônia Carreiro, né, Leonardo Vilar, vários artistas aí que estão se manifestando contra a censura e contra a ditadura militar. É muito importante que vocês entendam que essa manifestação ela tem ela é em resposta ao modelo, né, a esse tipo de regime militar, a esse governo militar que está sendo estabelecido aqui no Brasil, certo? É muito importante. O contexto antecedente ao golpe já foi explicado na aula anterior no governo do João Goulart, então a gente vai caminhar aí ao, ao caminhar. Deixa eu ver como está o tempo aqui, está rodando. Duas perguntas importantes. Anota no teu caderno. Então para o vídeo aí, anota e depois a gente vai, beleza? Então vamos lá. Qual é a diferença, né, entre uma sociedade democrática e uma sociedade autoritária? Anota isso no seu caderno e conforme a gente vai dando uma aula, eu quero que vocês vejam se há para vocês tentarem responder isso. E aí você por si só, né, vai poder aí, por exemplo, na segunda pergunta, né, que mudanças foram promovidas pelos militares, né, que configuram a chamada ditadura militar. Então, a partir da aula, você mesmo pode aí responder e chegar às suas conclusões, né, sobre o regime militar brasileiro. Isso é importante. Então, esses dois pontos são questões aí mais reflexivas, né, que são produtos importantes dessa aula. Beleza? Então a montagem dessa ditadura, né, como a gente disse, né, os líderes, né, Castelo Branco, o Lacerda, né, os principais aí governadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, né, essa escola superior de guerra, eles tinham como importante, como é que chama? Como importante objetivo, né, o objetivo de limpar o Estado, segundo eles, limpar o Estado da ameaça comunista. Então, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro momento da ditadura, nesse primeiro golpe, quando a gente viu naquela foto lá atrás, né, que a população tenta se revelar, diversos líderes sindicais, estudantis e diversos políticos foram literalmente caçados e anistiados e presos, né, tiveram seus mandatos cancelados. Né, nesse primeiro momento, a força policial para resguardar o golpe, para manter esse golpe, foi muito importante no sentido de impedir que houvesse aí um levante contra o golpe que se estabelecia no Brasil, certo? Em 9 de abril, né, determinam aí o primeiro ato institucional, que era ortogado, ou seja, imposto, não é votado. A junta militar escreveu o ato institucional e impôs ele, ou seja, não discutiu, não votou, não abriu para a sociedade, simplesmente você acordou e estava lá a porra do ato institucional e as regras dele, certo? E ele dava a base para para o objetivo principal, que era eliminar os inimigos do golpe, né, nesse sentido, certo? Nesse primeiro ato institucional, ele determinava, né, as eleições indiretas para presidente da República, ou seja, a votação para presidente da República não seria mais entre a população, mas sim por um colégio eleitoral, né, nesse caso. O fortalecimento do exército que poderia, presta atenção, aprovar emendas constitucionais no Congresso. Quem é o único poder que pode aprovar lei no Congresso, certo? Quem é o único poder que pode escrever escrever não, mas aprovar leis? É o legislativo. Nesse momento, ele garante, através desse ato, que o ato institucional dava o poder à Escola Superior de Guerra de determinar e aprovar emendas constitucionais, inclusive determinar um estado de sítio. Além disso, aqui é importante, uma característica importante, esse terceiro, para caçar os mandatos, né, que era a suspensão temporária da estabilidade dos funcionários públicos. O que isso caracteriza? Por exemplo, se um policial civil, por exemplo,
se transformar em uma resistência, né, contra o golpe, ele é aposentado. Entendeu? Ele perde o cargo. Você é um funcionário público, certo? Você não pode simplesmente ser demitido porque você não está de acordo com o que está proposto ali na República ou proposto ali na instituição que você trabalha, certo? Porque você é um concursado. Nesse momento, ele suspende isso e garante que qualquer funcionário público possa ser demitido, inclusive aqueles que se voltarem contra. Isso é importante, né? Aquele objetivo lá de início começa a dar cara agora, beleza? Vamos lá. Beleza, né? Então, uma vez nomeado presidente, que seria Castelo Branco, ele foi nomeado pelo Congresso, certo? Começou a se iniciar aquele processo de limpeza que era tão desejada pelas forças conservadoras. E o principal alvo era os partidos e qualquer pessoa que tivesse um alinhamento ao espectro da esquerda, considerada esquerda no Brasil. Isso é importante, né? Esse diferenciar. Os governadores, por exemplo, do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, o Adhemar de Barros de São Paulo e de Minas Gerais, que apoiaram o golpe, eles estão, né? O Carlos Lacerda está aqui atrás, o governador do Rio de Janeiro, certo? Importante aí. O Castelo Branco, aqui na frente, e o Marechal Costa e Silva. Esses dois, esse foi o primeiro presidente, né, eleito não, né, porra, ele foi empossado, né, indiretamente pela junta militar e depois pelo Congresso, e depois aqui a gente tem o Costa e Silva, que também será um presidente. Então, pessoas importantes que articularam o golpe estão nessa foto e elas vão aí, por exemplo, circular a cadeira da presidência entre essas pessoas. Isso é importante. A política econômica, né, do regime militar, né, ela foi entregue a Otávio Gouveia, né, não importa muito o nome dele, mas a principal política adotada por ele era o retorno dos investimentos estrangeiros. Então ele estava tentando aí trazer ao Brasil novamente esses empréstimos estrangeiros para que ele conseguisse aí fazer o quê? Aquilo que, que foi herdado do Juscelino, um país extremamente endividado, um país extremamente desacelerando com uma inflação extremamente alta. A política proposta por João Goulart era de reformas profundas. A política econômica do regime militar é de empréstimos estrangeiros, beleza? E o principal governo aí que acabou investindo nesse regime militar foi os Estados Unidos, isso é importante. Castelo Branco, ele tinha aí o seu mandato, que era momentâneo, e ele foi prorrogado, ou seja, o cara já foi empossado ilegalmente pela junta militar, e aí ele decide prorrogar o seu mandato até março de 1967, certo? Em 65, antes dele passar esse mandato, né, 2 anos antes, ele decretava o ato institucional número 2, uma grande vitória aí da linha dura, que chega a dar ao presidente, por exemplo, o poder de decretar recesso, ou seja, férias para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está querendo aprovar determinada emenda, blá blá blá, então tá todo mundo de férias, vai embora, volta todo mundo para casa e eu vou resolver essa questão política aqui junto com a junta militar, entendeu? Além das assembleias estaduais e a Câmara dos Vereadores, isso é importante, porque qualquer momento, qualquer uma dessas câmaras se voltar contra a junta militar que está mantendo seu poder no Brasil, eles mandam recesso e acabou qualquer resistência, beleza? Os partidos foram extintos, então PDT, o Partido Comunista, todos esses partidos eles foram todos extintos e foram apenas 2 criados e tinham aí a legitimidade, né? A legitimidade no sentido assim, eles tinham aprovação da junta militar para exercer a atividade política. Qual deles? A Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que é o partido extremamente, que é considerado como a linha dura, né?
e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, que se transformou depois da ditadura no PMDB, né? A gente conhece bem aí o PMDB, inclusive o nosso último presidente da República, né? Era do PMDB, e o PMDB, né, esses dias atrás aí, também tirou o P e voltou a ser chamado de MDB, né? Então esse mesmo partido da ditadura, criado em 65 na montagem do regime militar, é o partido que vira o PMDB no regime democrático, lá em 89, e depois agora, em 2020, virou o MDB novamente, certo? Então é isso, né, quebrada? Se você decreta a extinção do, dos partidos políticos, se você decreta a cassação da estabilidade ou cassação de mandato, se você decreta a aprovação de emenda constitucional através de uma junta militar, que não são as pessoas responsáveis, não são os legisladores da República, tem alguma coisa estranha, né? Não? Então a Nazaré tá pensativa aí. Beleza? O outro ato institucional importante, não é importante que vocês vejam, saibam o que cada ato institucional faz, mas é importante que vocês vejam que tipo de país que está se estabilizando. Lembra aquelas duas perguntas lá de cima? Isso é um país democrático? Isso é importante. Em fevereiro de 1966, então por isso que é importante você saber ponto a ponto, mas você entender o contexto inteiro. Depois de tudo isso que eu apresentar, quando você olhar para aquela questão, o que você vai pensar? Isso é importante. Estendia as eleições diretas para governadores, ou seja, agora a população não vota para presidente, já lá desde o ato institucional número 1, e no ato institucional número 3, a população deixa de votar tanto para os governadores quanto para os prefeitos. Quem vai eleger esses governadores e esses prefeitos? A junta militar. Porque o Congresso está em recesso, está de férias, então ele não decide nada. Quem decide é a junta militar. E nesse caso ainda, né, esse ato ele era mais forte ainda porque ele decretava o fechamento. O Congresso não vai entrar mais só em férias, ele vai ser fechado, entendeu? E a cassação de diversos mandatos de parlamentares. Importante lembrar que todos esses parlamentares eles foram eleitos por votos públicos, por votos da população. Agora a população não vota para presidente, não vota para governador, não vota para presidente e os seus parlamentares antes eleitos estão sendo cassados. Ou seja, seus mandatos estão sendo retirados. Certo? E esse ato, né, vamos lá. O que é importante? Essa é a montagem, né? Essa é a montagem do governo. Esse governo ele é popular, esse governo ele é democrático, esse governo articula, né? Isso é importante, vocês terem responder essas perguntas. A mobilização, ela ocorre muito forte contra todos esses atos institucionais. Todos esses atos institucionais, a mobilização é muito forte, a popular é muito forte. E ela se inicia tanto com os estudantes, trabalhadores e artistas. Os estudantes, como eu disse, eles estavam já mobilizados desde lá de trás com a UNE, né, já apoiando João Goulart, e agora com esse regime militar estabelecido, eles se voltam contra esse regime militar. Mas é importante destacar, né, que diversas manifestações, todas elas estão associadas às questões educacionais do Brasil. Isso é muito importante, inclusive a censura na educação. Isso é muito importante. Em 68 houve uma manifestação muito forte, né, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, certo? E essa manifestação que foi lá no calabouço é o bandejão deles, né, que é chamado inclusive até hoje, certo? Foi feito lá no calabouço e eles estavam reivindicando melhor qualidade de alimentação e preços mais baixos no bandejão, certo? Nesse momento a polícia foi chamada, né, e o estudante Edson Lima, né, o Edson Luiz de Lima Souto, ele foi morto por uma arma de fogo disparada da polícia, né? Aqui a gente tem o Edson, né, lá na Igreja da Candelária, o corpo do Edson tentou ser pego, né, a polícia tentou pegar o corpo do Edson, os estudantes se mobilizaram em cima, tiraram
afastaram a polícia do corpo dele e levaram o corpo dele até a Igreja da Candelária, onde chamaram médicos da USP, médicos legistas da USP, para fazer o corpo de delito lá na Candelária, para que a polícia não pudesse alterar aí provas, determinadas coisas. Por isso que o corpo dele está aberto aqui, entende? Mas ele foi morto por uma bala de uma arma de fogo, entendeu? Aqui alguns cartazes importantes dos estudantes da UFRJ. E o que aconteceu? A cavalaria foi chamada para buscar o corpo dele lá, né? Ah, já que os estudantes levaram para lá, então é lá que a gente vai buscar. E quem foi chamado para ir lá? A cavalaria. Aqui a gente tem a imagem, né? Uma foto muito importante do Evandro Teixeira, onde a cavalaria está chegando na igreja, os estudantes aqui na frente da igreja, ó, ao redor, no pátio da igreja aqui, né, fechando a entrada para que a polícia não tenha acesso ao corpo dele, que não altere provas e que não altere em nenhum sentido, e que a investigação possa caminhar aí da forma mais transparente possível. E foi um massacre, né, mano? Porque imagina um estudante enfrentando um cavalo, que só o cavalo tem 2,5 m. Aí põe um cara de mais 1,90 m em cima do cavalo. Tudo isso deve ter uns 3, 4 metros. Entende? Contra um estudante de 19, 20 anos. Fica difícil, né? Mas foi um verdadeiro massacre onde diversas outras pessoas foram aí levadas para o hospital. Nossa, diversas pessoas mesmo. Beleza? A violência policial e do exército, né, fez com os setores da classe média, a gente tá falando aí de setores da universidade brasileira. Nesse momento, se já agora a universidade já não é para pobre, imagina antes. Né? Então, assim, pobres mesmo eram poucas pessoas dentro de um campus inteiro, dentro da universidade. Porque a universidade ela era restrita à classe média, né? A classe média ali ocupava todas as cadeiras da universidade, os seus filhos ocupavam. E nesse momento, quando os caras mandam até a cavalaria para capotar os filhos da classe média, o pau fica nervoso. E a classe média aí, que antes diversos setores, não todos, mas alguns setores que antes estavam apoiando o golpe, até deixam de apoiar a junta militar, né? Então há aí uma instabilidade nesse apoio, mas a classe média continua apoiando o golpe aí muito forte. Beleza? E também setores da igreja que acabavam se solidarizando com os estudantes, né? Mesmo com a UNE lá atrás, a gente viu que alguns setores da igreja apoiavam, a UNE apoiava as reivindicações do João Goulart contra outros setores mais conservadores que, na Marcha de Jesus pela Liberdade lá, que apoiaram o golpe. Então a igreja ela também não é algo simples, entende? Não é todo mundo assim, todo mundo X, todo mundo Y, não é assim, entende? Isso é importante. E esses mesmos setores que apoiaram a UNE antes estão apoiando agora, né, os estudantes das universidades que estão aí sofrendo aí essa censura forte, né? E o ponto mais alto desse movimento foi a passeata dos 100 mil, a passeata que é foto da capa da ditadura da aula de ditadura militar, onde eu mostrei o Gilberto Gil, Caetano Veloso, o bonde pesadão lá, beleza? Então diversos artistas, diversos estudiosos, intelectuais da classe média aí se mobilizam contra a censura da ditadura militar, certo? Em 68, isso é interessante, não vocês saberem ponto a ponto, mas vocês verem que há uma violência muito forte e há uma resistência. Quem é que luta nesse primeiro momento ali? A gente já tinha os operários, a gente já tinha a UNE, agora a classe média também se volta contra a ditadura, uma parte da classe média. A UNE se mobiliza, faz uma reunião gigantesca, onde a polícia descobre essa reunião e acaba prendendo 1.240 estudantes. Os caras é embaçado, né, velho? Embaçado. Nesse mesmo ano, no mesmo ano da morte do Edson, no mesmo ano da reunião da UNE, da passeata dos 100 mil, com os intelectuais, com os artistas, a gente tem duas greves fortíssimas no Brasil, que é a greve de Osasco, no ABC, e Contagem, Contagem na periferia de São Paulo, né? Osasco no ABC Paulista, na periferia de São Paulo, e em Contagem em Belo Horizonte, Minas Gerais, beleza? Greves da indústria, afetando aí diretamente quem? A oligarquia dissidente, a indústria, a burguesia nacional,
a burguesia nacional, certo? Beleza? Além disso, né, a gente tem aí manifestações culturais muito fortes de resistência a esse movimento de repressão da ditadura, que são os centros populares, onde estudantes, intelectuais, artistas tentavam unir a arte popular e as questões gerais, as demandas. Então, diversos pinturas, textos, poemas, obras de teatro, filmes são pensados dentro dessa discussão com todos esses intelectuais e as questões agora, por exemplo, populares que o Jânio Quadros estava trazendo já lá no seu governo, começam a adentrar agora dentro dos setores das artes. Isso é importante. Aqui a gente tem a encenação da peça teatral Roda Viva, né? A peça teatral que depois vira música com Chico Buarque, né? O texto é do Chico Buarque, inclusive, e a direção de José Carlos Martinez Corrêa, certo? E essa manifestação, essa encenação, essa peça teatral, ela foi considerada pela junta militar como subversiva, né? E nesse momento ela foi censurada. Então, para quem não conhece, o vestibular gosta de cobrar, então é importante que você coloque aí no seu YouTube Chico Buarque, Roda Viva, e pelo menos escutar a música. Pelo menos a música você tem que escutar. Porque às vezes cai a letra da música, velho. Se você nunca viu, fodeu. Custa nada, parça. É 4 minutos e meio. Beleza? Na música, como a gente disse, aí já emendando, a gente tem a Tropicália, né, lá no Rio de Janeiro, a TV Record, onde fazia diversos eventos. E no cinema, a gente tem um cinema novo, né, um movimento muito forte aí, onde discute dentro dos cinemas aí problemas sociais e culturais. Isso é fundamental. Então, as artes, os estudantes, os proletariados, né, os movimentos das ligas camponesas, todos eles acabam se articulando contra esse tipo de governo e regime militar que está se montando no Brasil. Isso é importante, por quê? Porque existe uma resistência. Você não pode achar que o bagulho chegou e foi a ponta do pé lá e acabou e eles fizeram o que queriam. Eles fizeram uma catástrofe no Brasil, mas houve muita resistência de diversos setores. Então, da mesma forma que você tinha setores que apoiavam a ditadura militar como apoiam hoje, existe de muitos e a grande maioria dos setores contra o regime militar, como era antes e como é hoje também. Beleza? Isso é importante. Aí, depois de todo esse movimento, depois dos estudantes, essas greves, essas peças teatrais, as músicas, o que o regime militar fez? Esticou mais ainda a corda. Ou seja, em vez dele frear um pouco, o que ele fez? Decretou o ato institucional mais famoso, que famoso no sentido que cai aí, às vezes aparece na prova, né? Que é o ato institucional número 5. Aqui desmonta nesse ato institucional, desmonta qualquer argumento sobre se esse regime é um regime autoritário ou democrático. Por exemplo, ele decreta o fechamento do Legislativo, do Senado e da Câmara dos Deputados pelo presidente da República, ou seja, ele faz uma lei que fecha o Congresso, a suspensão de todos os direitos públicos, os direitos políticos, ou seja, as pessoas não podem mais ter direitos políticos no sentido de votar, nem as pessoas, os cidadãos, como os agentes políticos, e as garantias constitucionais, por exemplo, os individuais, né? Aí as pessoas que são liberais e defendem os direitos individuais, né? Aí tem um golpe muito forte, por exemplo, a suspensão do habeas corpus, ou seja, o que é o habeas corpus? É que se você for acusado de um crime e esse crime está em processo de investigação, ou seja, eles não conseguem provar que você é culpado ou não, você tem direito a responder em liberdade, desde que você assegure ao Estado aí questões que você vai responder, que você vai prestar os depoimentos, que você vai seguir o rito normal do processo. Então, o habeas corpus não é dado à revelia, certo? É mais dado para os pleiba, né, do que os pobres, a gente sabe disso, mas, né, a questão aí é que o habeas corpus uma ferramenta muito forte
dos direitos individuais do sujeito. O habeas corpus significa que que eu tenho poder sobre o meu corpo. Ou seja, se você não tem prova suficiente para falar se eu sou culpado ou não, eu tenho o direito de responder em liberdade e pensar na minha defesa, né, articular a minha defesa em liberdade. O que acontece? O habeas corpus é suspenso, então se você está em investigação, você vai ficar em investigação preso. Entendeu? Ah, mas a gente tem uma suspeita sobre você, então tá preso. Ah, mas vocês não sabem se eu sou culpado, se eu tenho ligação com isso. Enquanto a gente não decidir se você tem ou não tem ligação com isso, você vai ficar preso. Entendeu? É isso que acontece. Isso daí, para os liberais, pelo menos as pessoas que se consideram liberais, nas questões dos direitos políticos, os direitos liberais, né, fortalecidos na Revolução Francesa, nas revoluções burguesas francesas, é embaçado, né? Embaçado no liberal defender o ato institucional número 5, por exemplo. Como qualquer outra pessoa, né? Mas beleza. A intervenção federal em estados e municípios, né? Já lembrando que as pessoas não votavam, desde o ato institucional número 3, já não votavam para prefeito e nem governador, né? E agora, nesse momento, o governo federal tem a prerrogativa de decretar estado de sítio em qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade. Aqui na Avenida do Getúlio Vargas, né, no Rio de Janeiro, a gente vê uma manifestação muito forte, que foi reprimida, uma manifestação dos estudantes, a gente vê carro tombados, polícia aí, ó, fi, 1000 grau. Ao fundo, a Igreja da Candelária, né, aqui já uma cena bem importante, beleza? Então, é isso, é aí que é montada a ditadura, né? Esse é o regime. Então, aquelas duas perguntas lá em cima, você tem que voltar lá e ser capaz de pensar e refletir com ela a partir do que você aprendeu aqui ou não. Isso é importante, beleza? Então é isso, quebrada, e é nóis.